Mãe, por que a mulher quando casa é chamada de senhora? É que quando a mulher se casa, ela fica senhora pra comer, senhora pra passear, senhora pra ir pra academia, senhora pra se cuidar, senhora pra se divertir, senhora pra nada. Mãe, por que a mulher quando casa é chamada de senhora? É que quando a mulher se casa, ela fica senhora pra comer, senhora pra passear, senhora pra ir pra academia, senhora pra se cuidar, senhora pra se divertir, senhora pra nada. Mãe, por que a mulher quando casa é chamada de senhora? É que quando a mulher se casa, ela fica senhora pra comer, senhora pra passear, senhora pra ir pra academia, senhora pra se cuidar, senhora pra se divertir, senhora pra nada. Mãe, por que a mulher quando casa é chamada de senhora? É que quando a mulher se casa, ela fica senhora pra comer, senhora pra passear, senhora pra ir pra academia, senhora pra se cuidar, senhora pra se divertir, senhora pra nada. Mãe, por que a mulher quando casa é chamada de senhora? É que quando a mulher se casa, ela fica senhora pra comer, senhora pra passear, senhora pra ir pra academia, senhora pra se cuidar, senhora pra se divertir, senhora pra nada. Mãe, por que a mulher quando casa é chamada de senhora? É que quando a mulher se casa, ela fica senhora pra comer, senhora pra passear, senhora pra ir pra academia, senhora pra se cuidar, senhora pra se divertir, senhora pra nada. Mãe, por que a mulher quando casa é chamada de senhora? É que quando a mulher se casa, ela fica senhora pra comer, senhora pra passear, senhora pra ir pra academia, senhora pra se cuidar, senhora pra se divertir, senhora pra nada. Mãe, por que a mulher quando casa é chamada de senhora? É que quando a mulher se casa, ela fica senhora pra comer, senhora pra passear, senhora pra ir pra academia, senhora pra se cuidar, senhora pra se divertir, senhora pra nada. Mãe, por que a mulher quando casa é chamada de senhora? É que quando a mulher se casa, ela fica senhora pra comer, senhora pra passear, senhora pra ir pra academia, senhora pra se cuidar, senhora pra se divertir, senhora pra nada. Mãe, por que a mulher quando casa é chamada de senhora? É que quando a mulher se casa, ela fica senhora pra comer, senhora pra passear, senhora pra ir pra academia, senhora pra se cuidar, senhora pra se divertir, senhora pra nada. Mãe, por que a mulher quando casa é chamada de senhora? É que quando a mulher se casa, ela fica senhora pra comer, senhora pra passear, senhora pra ir pra academia, senhora pra se cuidar, senhora pra se divertir, senhora pra nada. Mãe, por que a mulher quando casa é chamada de senhora? É que quando a mulher se casa, ela fica senhora pra comer, senhora pra passear, senhora pra ir pra academia, senhora pra se cuidar, senhora pra se divertir, senhora pra nada.